Secretário, o senhor tão jovem, que idade tem o senhor? 38. 38 anos de idade enfrentando uma pandemia, quer dizer, é uma coisa de um século. A gente sabe que o seu estado tem dado bons exemplos, né? O governador Dino encarou com a ciência, mas a situação ainda é preocupante. Como é que o senhor está vendo a curva dos casos do Maranhão? Luiz Carlos, a situação é preocupante e a gente tentou tomar desde o princípio as medidas para se prevenir do que podia acontecer. A gente tentou ampliar o número de leitos antes, a gente tentou ampliar o número de UTIs antes, já prevendo o pior cenário. A gente deu, por um lado, teve a sorte no seguinte sentido, de que nos últimos 5 anos a gente aumentou muito o número de leitos no estado, de um modo geral. Se tivesse um cenário de 5 anos atrás, eu não sei como a gente teria enfrentado tudo isso. O número de mortes teria sido bem maior. Nos últimos 5 anos, a gente aumentou em 130% a oferta de leitos na rede pública do estado, de leitos de UTI. A gente tinha poucas cidades que tinham, hoje a gente tem leitos de UTI praticamente no estado inteiro, nas maiores cidades, onde estão nossos hospitais macro-regionais, que a gente inaugurou. E a curva, a gente tem um desafio, que é o seguinte, e às vezes isso é pouco falado. Quando a gente enfrenta uma epidemia como essa, onde não há medicamento específico para tratar da doença e não há vacina, a gente tem de ir em busca do que se chama de imunidade de rebanho, que apesar de ser uma expressão feia, né, porque é emprestada não na medicina, mas é o sentido de, assim, eu tenho de imunizar a maior parte possível da sociedade para permitir que os mais frágeis, eles peguem por último a doença, para a gente evitar o maior número de mortes e a gente possa voltar ao normal. Então, a curva ela tem que funcionar, ela vai começar devagar e ela não pode passar o ponto máximo do sistema de saúde. O sistema de saúde ele aguenta até aqui, ela tem que vir até aqui para depois descer. E essa curva aí, secretário? O senhor apontou a mão. Onde é que o senhor está aí? Mostra as mãos para a gente. Em que ponto que nós estamos no Maranhão? A gente está aqui, ó. A gente está aqui, a curva está crescendo. A gente ainda não chegou no máximo do sistema de saúde. A gente tem hoje boa parte dos nossos leitos de enfermaria e de UTI que criamos exclusivamente para o coronavírus já ocupados, né? Mas, assim, é pouco mais da metade da nossa capacidade. Isso quer dizer que nas próximas semanas eu vou ter o teste definitivo do sistema. É saber se ele aguenta receber o número de pacientes que estamos recebendo todos os dias. Ô, secretário, eu achei, a sua assessora me passou, agradeço a ela, o boletim epidemiológico, e aí eu olhei aqui, tem São Luís, eu conheço muito bem o Maranhão, eu planejo em breve me mudar para Carolina, que é um lugar que eu gosto muito, e aí ela me mostrou o boletim, e o boletim vem ali do outro lado com Imperatriz. Foi por Imperatriz que entrou no Maranhão a doença? Na verdade, o primeiro caso ele se deu em São Luís, ele não se deu por Imperatriz. O primeiro caso notificado ele foi em São Luís. A gente já tem casos notificados em Imperatriz também. E é curioso, quando a gente coloca o mapa de distribuição dos casos da doença e coloca o mapa rodoviário junto, a gente vê que a doença ela tem um maior número de contágio exatamente nas regiões de entrocamento ou de deslocamento de pessoas. Ela não desce para as cidades menores, ela se concentra nas cidades onde eu tenho um fluxo maior de pessoas. A adesão ao isolamento social no Maranhão está como? A adesão, eu diria que ela é menor do que a gente gostaria. A gente tem, nas últimas semanas, usado a ferramenta do Google para mapear como se dá o movimento da sociedade, né? E, de fato, a partir do isolamento, a gente teve uma diminuição muito de ida a lazer, de trabalho, mas ainda num percentual que a gente queria que fosse mais alto, principalmente na capital. De quanto para quanto? Quanto o senhor precisa, quanto o senhor tem? A gente está em torno de 50%, a gente precisaria de algo em torno de 70%. E esse dado na capital também
se dá nesse ponto, só que na capital com a perplexidade de ter um número de casos muito grande já, né? Então, a gente esperava, muito provavelmente, nos próximos dias, a gente vai estar tomando medidas mais duras ainda na capital, diante desse quadro, que ele não arrefece. A gente ainda não tem diminuição do número de casos, pelo contrário, eu continuo aumentando dia a dia o número de casos que a gente detecta. Quanto que o senhor atribui isso à necessidade das pessoas de saírem de casa e quanto à responsabilidade de líderes políticos, como o presidente Jair Bolsonaro, que sai, vai à padaria, soa o nariz, passa a mão no nariz e cumprimenta. O senhor acha que isso tem impacto ou é mais política quando se fala que a posição assumida pelo presidente dificulta? Ou isso é política e, na verdade, o povo está tendo que sair para arrumar dinheiro? A gente tem as duas coisas, Luiz Carlos. A gente não pode simplesmente achar que a figura simbólica do presidente ela não comunica muito para a população. Comunica e comunica demais. Por isso é que é importante ter responsabilidade. Ainda que se seja contra o que o presidente diz, é muito ruim a gente ter uma ambivalência que o ministro da Saúde diz uma coisa e o presidente diz outra coisa. Porque a população não sabe em quem confiar. Nessa insegurança, eles vão para a rua. Diz assim, olha, o presidente está andando, por que eu não posso andar? Esse discurso, principalmente nas camadas mais pobres, ele é muito repetido. E aí a gente tem o outro problema, que é da pessoa que não pode passar fome. E ela sai de casa, porque ela não vai passar fome. E ela sai atrás do sustento dela. A gente tem, infelizmente, ainda uma grande população de informais do Estado, proporcionalmente, eu não vou saber precisar o número, mas somos o maior percentual de informais do Brasil, no Maranhão. Então, essa população, quando está em casa, simplesmente não tem renda alguma. Assim, como eu vou impedir ele de sair? Eu vou obrigar ele a passar fome? É uma discussão difícil. Por isso, a gente tem que passar logo por esse problema. Agora, a contradição. Quanto mais a população ela endossa a essa medida de isolamento, mais eu vou demorar para voltar à sociedade à normalidade. O que o governador fez em termos de dinheiro para essa população? Nós temos os R$600, que eram 200, mas o Congresso aumentou para 600. O governador fez mais alguma coisa em termos de, vamos lá, as coisas importantes no cotidiano. Luz, energia elétrica, gás, cesta básica. A gente já tinha tomado a medida desde o início do ano, em praticamente zerar o ICMS do botijão de gás do Estado. Então, essa medida que vale depois de 90 dias já estava em vigor quando tudo isso começou. Então, a gente tem botijão aqui mais barato que no restante do país. Quanto que está o botijão aí, secretário? O botijão de gás, a última vez que eu adquiri, eu comprei a ele a menos de R$70. Então está razoável. Tá? Eu comprei a menos de R$70. Então, a gente vai ter um botijão mais barato aqui, porque o ICMS descontou. Eu acho que está mais barato agora, no meio da pandemia. Eu tive que sair de casa, então não vou saber te dizer. Eu estou longe da família. Em relação à energia elétrica, não teve. A gente teve abatimento de conta de água das pessoas. A população de baixa renda teve a isenção total dessa conta de água. A gente teve programas específicos para cabeleireiros, artistas, enfim, esses empreendedores individuais. A gente teve programas voltados onde as pessoas já recebem agora e vão prestar o serviço posteriormente. Por exemplo, o cabeleireiro ele vai poder receber agora por até 30, 40 cortes, são outras secretarias, e vai receber isso só em outubro, depois, quando tudo isso passar. Teve distribuição, obviamente, também de cestas básicas para o Estado inteiro. Então, a gente assim, tem tomado medidas no sentido de tentar diminuir o impacto social das medidas sanitárias que a gente tem tomado. Por que o senhor está longe da família? Eu tive de tomar essa decisão difícil porque eu tenho um filho pequeno, eu tenho um filho de 2 anos, e tive muito receio porque meus sogros são de idade já avançada, minha mãe também. Então, a gente tem contato direto com eles. Então, eu saí, tive de me deslocar para protegê-los. Então, eu estou distante da família já. Foto aí? É o menino da foto ali? O menino da foto ali. Como que é o nome dele? É o João, ele tem 2 anos. E como é que o senhor fala com ele? Pelo telefone? Estou falando com ele pelo telefone. Estou falando com ele pelo telefone, com muita saudade. Foi sua esposa, sua mãe? Quem que é ali? Ó? Sou eu, minha esposa e minha filha, a Ana Júlia.
Aí é difícil, né, secretário, ficar longe da família, né? É terrível, é a mesma dor que os profissionais da saúde estão tendo. Agora, eu estou muito exposto ao vírus, porque eu estou na linha de frente, eu não estou preso dentro da secretaria. Então, a gente vai ao hospital, tem reunião com o médico. Quase todo o meu gabinete já teve positivo para a doença. Né? Eu ainda não. Já fiz o exame, deu negativo, mas a gente está muito exposto. Então, eu não podia correr o risco de levar isso para casa. O senhor já perdeu médico e enfermeiro aí? Já perdemos profissionais da enfermagem, médicos ainda não, mas já perdemos profissionais da enfermagem confirmados, profissionais de nossa unidade, profissionais muito queridos, inclusive que gravaram vídeo pedindo para a população ficar em casa e que foram acometidos da doença e faleceram. Quem que é? O senhor se lembra algum deles? Do nome? Ou... Maria Madalena, ela era técnica de enfermagem, tinha 61 anos, era técnica de enfermagem de uma unidade de pronto atendimento aqui em São Luís. E aí, infelizmente, ela se contaminou e faleceu. Infelizmente, ela se contaminou e faleceu. Ficou na UTI, acredito que quase 2 semanas e faleceu. Secretário, e os respiradores estão falados? Chegaram, não chegaram? Como é que nós estamos de respirador no Maranhão? Os respiradores eles já chegaram. Já tínhamos tido 2 frustrações anteriores, que era uma compra que foi interceptada pelo governo federal, uma compra natural. Houve uma requisição administrativa, assim como fizeram com vários estados. Uma segunda tentativa de compra com o consórcio Nordeste, estava em tratativa ainda com as empresas na China, e os Estados Unidos veio, pegou tudo e levou. E a última compra, agora dessa vez, por empresários maranhenses, não foi uma compra do governo do estado, mas que chegaram e a gente já está fazendo a distribuição nos nossos leitos. São, na verdade, respiradores que vão permitir a gente construir novos leitos de unidade de terapia intensiva. Secretário? São 107 respiradores. 107 respiradores. Me explica uma coisa em relação ao estado todo. É um estado gigante, é um país, o Maranhão. O senhor está com UTIs prontas aonde? São Luís, obviamente, que é o epicentro, mas o senhor tem UTI em Imperatriz e onde mais? Eu tenho UTIs em São Luís, em Imperatriz, e eu tenho UTIs também espalhadas no restante do estado. Tenho UTI em Bacabal, tenho UTI em Pinheiro, eu tenho UTI em Santo Inês, eu tenho UTI em Presidente Dutra, eu tenho UTI em Coroatá, eu tenho UTI em Timon, eu tenho UTI em Balsas, e eu vou ter leitos de UTI que eu vou montar na cidade de Barreirinhas. Então, eu de norte a sul, de leste a oeste do estado, eu tenho leitos de UTI, dessa vez voltados, são UTIs que servem, tem isolamento, então esses isolamentos serão voltados para tratamento de pacientes com Covid e, logicamente, outros leitos para a população em geral. Quando o senhor espera o pico da epidemia no Maranhão? A gente tem olhado os números são preocupantes, é óbvio, o Maranhão não está no estado do Ceará, nem do Amazonas, nem de Manaus, nem de Fortaleza, né? São Luís não está no mesmo patamar, mas preocupa olhando, né? De certa forma. O senhor está esperando o pico para quando? Preocupa. 15 dias atrás, a gente esperava o pico para o final de abril. A gente acha que já consegue levar o pico um pouquinho mais adiante, pelo menos mais 2 semanas para frente. Então, isso quer dizer que a gente deve ter um mês de maio mais complicado, e já quer ver a curva baixando a partir de maio. Essa é a nossa prospecção de cenário hoje. Agora, é importante, Luiz Carlos, a gente também tem um número de casos alto, mas o que me importa mais é saber como está na rede de saúde. Eu posso ter um número de casos alto e ter muitos casos leves, porque eu tenho que levar em consideração o número de testes realizados. Eu tenho muitos estados que fizeram pouquíssimos testes. Quantos o senhor fez aí? Aqui a gente já fez mais de 3 mil testes. É quase o mesmo tempo, por exemplo, que Pernambuco fez, que é um estado que tem a capacidade bem maior que a minha. A gente está em 8º lugar no Brasil em número de testes. Mas, secretário, um segundo. O senhor fez 3 mil testes, mas o senhor conseguiu o resultado de todos, porque em São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz tem uma fila de 15 mil testes feitos. Os 3 mil, são 3 mil que eu já tenho resultado. Não, são 3 mil que eu tenho resultado. Com 3 mil testes que eu tenho resultado. Já realizados, a gente vai ter quase o dobro disso, porque eu tenho muito teste nos interiores, que só fazem a coleta, eles não têm laboratório de análise. Então, tem que vir aqui para São Luís. Então, eu vou ter aí 3 mil testes já feitos, coletados, em torno de 3 mil casos suspeitos. Secretário, nós temos tido, no Rio Grande do Sul, eu olhei hoje as estatísticas da
da síndrome respiratória aguda grave. Uhum. Temos isso em São Paulo também, números bem altos que sugerem que existe subnotificação da pandemia no Brasil. O senhor tem isso aí? O senhor tem tido um número, eu não sei se o senhor acompanha isso, o senhor tem tido um número maior de enterros, de mortes de síndrome respiratória aguda grave nesse período em relação ao ano passado? Isso é importante, Luiz Carlos. O Rio Grande do Sul, por exemplo, ele não tem 2.000 exames realizados. Isso tem toda a diferença. Eu tenho priorizado todos os óbitos de síndrome respiratória aguda grave, para ser um resultado logo, para ter certeza. Por isso, o meu número de óbitos também é alto. Mas é porque eu não tenho represamento de casos de óbitos a depender de resultado. Eu já estou fazendo o exame. Eles são prioritários. Pelo contrário, todo caso grave hospitalizado e todo caso de óbito que houve óbito sem confirmação de resultado, ele entra na fila de prioridade, para eu não ter um número falso, que é um número assim, eu só tenho 15 óbitos, mas eu tenho 30 para investigar. Não tem sentido isso. Então, é melhor ter esse número transparente e ter certeza do que está acontecendo do que eu estar faceando a realidade para a sociedade. A gente não tem fila aqui de óbito. A gente não tem fila. A gente não vai ter 200 exames aqui, como tem estado assim. Tem 200 exames de óbitos aguardando o resultado para saber se confirma ou não confirma. Ô, secretário, finalmente, nós temos um problema político aí que vem adiante da reabertura da economia, a reabertura enfim, de voltarmos a sair de casa, né? O senhor está isolado aí, eu estou querendo quebrar tudo aqui em casa já, secretário, porque estou aqui há mais de 30 dias, sou do grupo de risco. Qual a perspectiva do Maranhão de fazer isso, de reabrir a economia, as pessoas voltarem às ruas? O senhor está olhando para que período? Carlos, é difícil a gente precisar isso. O difícil não é entrar no isolamento, é sair do isolamento. A gente ter certeza que vai ter condições de sair disso. É uma decisão difícil. A gente tem um comitê científico com infectologistas que nos auxiliam. Parte do Estado começou a ter flexibilizado isso essa semana no seguinte sentido. Há muitas cidades, a maior parte das cidades do Maranhão não tem sequer casos suspeitos, né? Não tem nenhuma notificação. Então, nesses casos, a gente delegou competência aos prefeitos para decidirem, né, se reabre ou reabre, de como reabre. Então, algumas cidades voltaram, ainda que não no mesmo ritmo, mas começaram a reabrir um pouco do comércio. Quando eu olho para as maiores cidades, eu já tenho uma outra dificuldade. Por exemplo, São Luís, Imperatriz, eu tenho dificuldade de precisar quando a gente vai voltar. A gente vai precisar voltar, porque eu não posso gerar um outro problema, que é desabastecer a cidade, ou desabastecer a economia da cidade, ou as pessoas começarem a morrer não por conta da doença, mas por conta de outros problemas, problema econômico. Então, eu tenho uma equação difícil pela frente. A gente sabe que a gente vai viver aí pelo menos mais 3, 4, 5 semanas de muita dificuldade. Quando é que a gente vai reabrir? Eu não tenho essa resposta no horizonte ainda para dizer. Finalmente, secretário, o Maranhão tem essa curva, né? A gente está olhando, o acompanhamento é um acompanhamento diário que o senhor deve fazer com os cientistas que o acompanham, mas também tem uma questão política, que é essa questão econômica, né? Como é que o senhor está fazendo para balancear a economia com saúde? E, no segundo momento, me chamou a atenção nos números no boletim epidemiológico de Fortaleza que 26% dos casos são de gente de menos de 60 anos de idade. Eu olhei o do senhor e tem alguns casos, 35 anos, sem comorbidade, óbito. Como é que o senhor está observando essas duas perguntas finais? Como é que o senhor está observando essa questão da faixa etária de quem está morrendo mesmo, dos óbitos? Essa é outra preocupação, Luiz Carlos, porque a gente tem uma população muito jovem no estado, né? A gente é um dos estados mais jovens do país. A gente tem uma população idosa baixa, pequena. Então, a gente, quando olha até a curva de incidência, a maior no estado é de 30 a 49 anos. São as pessoas que estão circulando, são as pessoas que estão andando.
que não estão respeitando o isolamento social, que estão ficando mais doentes. Então, a gente tem alguns óbitos que nos preocupam, sim, mas a demonstrar que não é uma gripezinha, a não minimizar a doença, porque são pessoas que estão indo a óbito muito rápido. Isso tem assustado não só a mim, mas a equipe médica também. Muitas vezes a pessoa leva muito... Oi? Rápido quando? A depender do nível de saturação que a pessoa chega na unidade de saúde, às vezes a pessoa vai a óbito no mesmo dia. Nossa. Ela chega de manhã e à tarde ela chega, já vai a óbito. E às vezes ela chega andando na unidade. Então, assim, não é dizer que chegou de ambulância, chegou mal, chegou de algum jeito. Não, às vezes você chega andando na unidade e muito rápido ela evolui. O que causa também espécie na classe médica, dizer assim, olha, a gente tem que ter cuidado aqui, porque, inclusive, a evolução desse paciente é uma evolução que pode nos surpreender. De repente, a gente olha, o paciente está bem e a saturação dele cai, ele tem uma parada e vai a óbito. Então, de fato, é uma doença que preocupa, a transmissão dela é muito fácil, a gente tem uma população pobre, então, sim, também tem problemas de hábitos de higiene, de hábitos de cuidado, que a gente tem de lidar com isso. Falar de isolamento social também para a população muito pobre é muito difícil, porque eu estou pedindo para cada um ficar no cômodo, e às vezes a pessoa está dormindo no mesmo colchão. Então, assim, é muito difícil, porque é uma realidade que não se aplica. As pessoas não têm como conviver 10, 15 pessoas dentro da mesma casa, num espaço pequeno. Elas utilizam a mesma roupa, elas se utilizam, às vezes, até do mesmo escova de dente no dia a dia. Então, é muito complicado falar de isolamento social nessas condições. Mas é um desafio que a gente tem que ultrapassar. Um desafio também do ponto de vista econômico. A gente tem um grande líder que vai saber mediar isso. Eu imagino que a pressão dele, a pressão que está nas costas dele, ele fala com a equipe da saúde, mas ele também tem que falar com a economia, ele também tem que falar com os empresários, ele também tem que ouvir quem está em dificuldade nesse momento. A gente vai conseguir saber fazer essa travessia, tenho certeza, porque nosso timoneiro, ele não descansa um minuto. Ele quase não dorme, não deixa a gente dormir também, porque ele está o tempo todo perguntando, querendo saber como é que está e querendo resolver os problemas. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Eu não sei se o senhor está tomando cloroquina ou não. Não estou tomando cloroquina, não. Muito obrigado pela entrevista. Eu acho muito importante a gente expor o que está acontecendo no Maranhão, daí o pedido de entrevista, porque se a gente recuasse no tempo e olhasse para o Maranhão sem querer politizar e falar nome de líderes políticos, não é o caso nesse momento, a gente está todo mundo junto contra armas. Se a gente recuasse 10, 15 anos no tempo, com essa situação no Maranhão, a gente ia ver uma situação muito diferente, né? Era um estado completamente estruturado. Eu conheço o Maranhão de trás e o Maranhão de agora, então acho bem importante expor como esse Maranhão de hoje está enfrentando, com todas as dificuldades que tem ainda o estado pobre. Eu acho importante expor para os nossos internautas e para as pessoas o que vocês estão fazendo aí. Um abraço, boa sorte para o senhor e boa sorte a todos aí, tá? Obrigado, Luiz Carlos. Valeu. Forte abraço. Até mais. Até mais.